Olá, muito boa noite para aquelas pessoas que estão assistindo ao vivo mais uma live no canal do YouTube do SES. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa madrugada para quem vai assistir posteriormente. Estamos aqui continuando essa série de lives que já se tornou um sucesso aqui no SES, principalmente pelo brilhantismo dos nossos convidados. Eu sou apenas um mediador, né, um cara que fica passando a bola para os artistas principais poderem trabalhar. Hoje nós estamos, na verdade, com 5 pessoas, porque Rodolfo ele veio com ele atrás. Então, vocês vão perceber que tem 2 Rodolfo Pamplona participando do debate. Se já não bastasse um, agora nós temos 2 Rodolfo Pamplona. Eu não aguento isso não, gente. Eu não aguento isso não. Bom, gente, o professor Otávio Calvé teve um problema pessoal. Ele foi socorrer a mãe dele lá, algum problema que ele teve, então agradeço aí, na próxima o Otávio vai estar, mas Rafaela Sionek estava lá de plantão, imediatamente me ajudou, me socorreu, obrigado, Rafaela, e claro, com a nossa musa do direito do trabalho, aí, a fera do direito do trabalho, a enciclopédia do direito do trabalho, Vólia Bonfim. Vamos primeiro dar uma boa noite especial, vamos começar pelas meninas. Vólia! Boa noite a todos, é muito bom estar aqui no canal do SES, lembrando que a gente também está lá no Instagram, no Facebook, o SES está em todos os lugares, é um povo, está em todos os lugares. Olá, Rafaela, meu amigo Pamplona, 2 amigos Pamplonas aí, Renato, sempre bom estar com vocês. Vamos dar início a mais uma live sobre o coronavírus e a medida provisória 936. Boa noite. Vamos juntos. Rafaela Sionek, obrigado por nos ajudar nesse momento. Pedimos até desculpa que atrasamos um pouquinho, porque como o Otávio não pôde participar, WhatsApp, Rafaela vem aí, mudamos o nome, mas deu tudo certo. Rafa, boa noite. Abre o microfone, Rafa. Pronto, aê. Desculpa, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite, Vólia. Novamente, a gente está aqui no turno praticamente intermitente. Boa noite, professor Rodolfo Pamplona. Com um comentário com o professor Rodolfo, ele está naquele filme Eu Mesmo e o Sérgio hoje, né? Ele vai tentar explicar. Aproveitar, Rafael. Rodolfo, explica por que você está atrás de você. O cara está querendo saber por que aconteceu isso. Bom, bem, me colocaram aqui. Ontem eu estava participando de um seminário virtual, sou presidente da Academia de Letras Jurídicas, e aí eu vi o pessoal tirando a imagem, mas deixava lá, aí botava uma imagenzinha. Aí eu cliquei nessa imagenzinha no Zoom, pensando que ia ser um ícone para mim. Mas não, isso ficou de tela de fundo. Bem, sou eu mesmo, não tem problema. Na Bahia a gente diz, lá ele. Boa noite aí, Rodolfo. Vamos juntos, né? Estamos juntos, chefe, estamos aqui. Eu estou muito feliz em participar. Eu estou também isolado e estou, como Vólia, em maratona de lives, participando o tempo todo, discutindo. E vou fazer uma live com Vólia amanhã. Vou ter esse prazer intelectual, estético, histórico de ter essa live com ela. Mas dizer que eu estou muito feliz, em especial com esses nossos debates aqui. É o nosso segundo debate. E eu estava fazendo uma live agora há pouco, especificamente sobre a MP 936, e eu citei a nosso debate anterior, que eu botei lá no meu canal, também para disponibilizar gratuitamente para as pessoas. Por quê? Porque parece que o pessoal que fez a MP 936 viu a nossa conversa semana passada. Porque há pontos que eu digo, isso aqui é Vólia Bonfim, isso aqui é Otávio Calvé, isso aqui sou eu. Porque um monte de tópicos que surgiram agora, alguns bem, outros mal redigidos, né? Eles refletem algumas das questões que nós discutimos. Então, na medida que o debate surja hoje, eu tenho sempre esse momento para fazer um recordatório do que aconteceu anteriormente. Mas dizer, como palavra inicial, meu chefe Renato, que o nosso direito do trabalho, nosso amado direito do trabalho, desde a reforma trabalhista, a malfadada reforma trabalhista, estava meio desprestigiado. As pessoas diziam o que é que iam fazer com o direito do trabalho. E nós sempre, que como amamos o direito do trabalho, vimos sempre dizendo, olha, é a atuação, o âmbito mais importante, o âmbito da dignidade. Bem,
Em uma semana tudo mudou. Todo mundo está falando de direito do trabalho novamente, né? E eu digo isso com a honra de fazer parte e ser seu coordenador lá na pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho do SES. Isso é fantástico. Veja, muita coisa mudou. Há um mês atrás, se você ficasse em casa, era chamado de vagabundo. Agora você está ficando em casa, é uma pessoa consciente, entendeu? Exatamente. Então, muita coisa mudou na vida, velho. Nada será como foi antes. Eu estou tentando manter um bom humor, porque, por exemplo, se a gente ficar no site de notícia, tanta notícia ruim, e a gente precisa sorrir, a gente precisa manter o bom humor, né, o bom astral, para passar por essa fase. Mas vamos lá. Medida provisória, o foco é a medida provisória 936. Aqui, vejam, já existe a DIN. Notícia fresquinha. O partido lá, Sustentabilidade, nessa rede de sustentabilidade, acabou de ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de número 6363 de 2000, em face da medida provisória 936, tentando afastar a possibilidade de se reduzir salário e jornada ou de se suspender o contrato de trabalho dos empregados por mero ou simples acordo individual. Já tem relator? Tem, Vólia? Tem, é o Lewandowski. Ele é o relator, mas eu acho que, como a matéria é conexa à medida provisória 927, em que já houve uma ADIM e caiu com o Marco Aurélio, pode ser que ele determine pela conexão, apesar das disciplinas, as matérias serem diversas, lá o Marco Aurélio também tem um pedacinho da decisão em que ele diz que está válida a 927, ele diz, mas essa parte que altera salário versus jornada, que é mudar a jornada para 12 por 36, o plenário vai dizer se isso é constitucional ou não, porque haveria necessidade de norma coletiva ou não. Então, ele já deixa o Marco Aurélio uma brecha dizendo que isso é discutível, e eu acho que o Lewandowski pode mandar para o Marco Aurélio para juntar as duas e apreciar essas medidas econômicas. Vamos ver aí o que o futuro dirá, né? Inconstitucionalidade, de fato, a gente já tinha conversado pela manhã, existe porque a Constituição não permite a redução salarial por acordo individual, a necessidade da norma coletiva. Mas, considerando o estado de calamidade pública, né, considerando o que Rodolfo falou na última live, né, de relativização do patamar mínimo de dignidade em função de um bem maior, que é o emprego dos trabalhadores, pode ser que o Supremo entenda, né, de não aplicar inconstitucionalidade nesse momento. A gente vai ter que esperar. Mas, enfim, já existe uma ação direta de constitucionalidade. A medida provisória 936, recordando, ela cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, coordenado pelo Ministério da Economia. E aí, ela estabelece um pagamento de benefício emergencial para a preservação do emprego e renda. E esse pagamento, que vai ser utilizado com recursos da União, diga-se de passagem, tem como base de cálculo os valores de seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Bom, e esse pagamento desse benefício ocorrerá em duas hipóteses. A primeira delas é a redução da jornada do trabalho com consequente redução do salário do trabalhador. E a outra hipótese é a hipótese da suspensão do contrato do trabalho e emprego do trabalhador. A primeira hipótese, redução de salário e jornada, período máximo de 90 dias. E a segunda hipótese, a suspensão do contrato de trabalho, período máximo de 60 dias. Então, o benefício seria aplicado nessas duas hipóteses. Agora, é evidente, hoje de manhã nós falávamos isso, Vólia, de que o trabalhador, seja na redução de salário e jornada, como seja na suspensão do contrato de trabalho, quanto maior for a renda dele, ele vai perder um pouco mais. Por quê? Ele não vai, o governo, a União, ela não vai arcar com toda a diferença. Até porque o nosso seguro-desemprego, ele tem um limite. Ô Ed, coloca aí esse primeiro slide. Olha só qual é a base de cálculo do seguro-desemprego. Né? Se o trabalhador ganha até R$ 1.599,61 centavos, a parcela do seguro-desemprego, que pode ser de 3 a 5 parcelas, se fosse o caso,
teria 80% do salário, 80% do valor que ele ganha até 1.599. Se ele ganha de 1.599 a 62 a 2.666,29, aí tem lá o multiplicador. O que excede de 1.599 é 0,5, até 1.599 é 0,8. E se ele ganha acima de 2.666,29, o valor pode voltar para nós, o valor da parcela é fixo, em 1.813,03. 1.813,03. Então, o que significa? Que a parcela máxima em tese do seguro-desemprego, em tese, é de 1.813,03. Então, nós vamos ter situações em que ele vai ter uma diferença pequena, e se ganhar mais, a diferença é ainda maior. Então, o trabalhador perde sim. Claro que o objetivo desse plano, dessa medida provisória, é a manutenção do emprego e da renda mínima. Agora, que haverá prejuízo para o trabalhador, sim. Não é isso, Volha? Suas impressões iniciais aí. Vamos falar um pouquinho da medida provisória. Eu faria primeiro uma introdução geral, dizendo que a medida provisória, essa, a 936, diferentemente da 927, ela preferiu dizer para quem não se aplica a medida provisória, enquanto a 927 preferiu explicitar todos aqueles que eram atingidos pela 927. Então, enquanto a 927 disse que aquela medida provisória se aplicava aos domésticos, aos rurais, aos urbanos, aos temporários, aos intermitentes, aos aprendizes e até aos estagiários, essa medida provisória foi silente e apenas disse: não é aplicável aos empregados públicos, desde a administração direta à indireta, aos empregados de suas subsidiárias e aos empregados de organismos internacionais. E até aos janelistas, isso é, aqueles trabalhadores que entram na administração pública em cargos de gestão. Todos eles estão fora da aplicação da medida provisória. Bom, tirando essa... Olha, não significa dizer que no futuro não possa haver alguma medida, que não é essa medida provisória, para reduzir o salário dos servidores públicos. Perfeito. O próprio presidente da Câmara dos Deputados já começou a falar sobre isso, se de reduzir o dinheiro e vai reduzir o dinheiro dos tributos da União em função da crise. Pode acontecer no futuro de haver uma redução salarial temporária também para os servidores públicos, para os deputados, senadores, juízes, procuradores, mas não através dessa medida provisória. Isso. O que eu ouvi dizer, Renato, é que a Câmara dos Deputados e até o governo voltou atrás para não autorizar do estatutário, isso é, do servidor público, porque eles sim sofrem emenda constitucional. Isso é, enquanto os direitos dos trabalhadores, os empregados, estão no artigo 7º, e 3 desses direitos, a própria negociação entre as partes ou no sindicato pode flexibilizar esse direito, que é o caso da irredutibilidade de salário, jornada de trabalho de 8 horas e turno ininterrupto, entenderam que a situação da redução salarial seria possível por medida provisória para empregados, mas não seria por estatutário. Mas é uma outra discussão. Aqui o que eu quero tentar deixar claro, e eu sei que você já diverge de mim, é que quando a medida provisória só excluiu os empregados públicos, ela automaticamente inclui todo mundo, isso é, tem direito a essa medida provisória, urbano, rural, temporário, contrato determinado, contrato indeterminado, contrato de experiência, doméstico, intermitente, a diferença é que o intermitente tem um valor fixo, que é de R$600, eu, inclusive, defendo que até os dos 62, isso é, os empregados atingidos pelo 62 da CLT, também podem ter seus salários reduzidos e ou suspensos, isso é, como uma das propostas da medida provisória, a redução de salário proporcional à jornada. Há quem defenda, ouça-se Renato Saraiva, que não pode se reduzir o salário desses empregados porque não há jornada para se reduzir proporcionalmente. O raciocínio dele é inteiramente linear, perfeito, mas eu entendo que não há óbice para se reduzir o salário dos gerentões, dos externos ou dos teletrabalhadores, exatamente porque eles não têm jornada, eles podem trabalhar menos, mais ou menos e etc. Bom, além da polêmica se o 62 está incluído ou não, a gente tem aí
o que a medida provisória quer? E ela quer uma das 3 soluções. Ela propõe 3 medidas que o patrão, juntamente com o empregado, pode adotar. A primeira medida seria a redução do salário proporcional à jornada, e há uma tabelinha, 25%, 50% ou 75%, sendo que 50% e 75% só para quem ganha até 3.135 ou mais de 12.200. O pessoal do meio, entre 3.000 e 12.000, não pode reduzir salário 50% e 70% proporcionalmente à jornada. Isso mediante ajuste escrito entre patrão e empregado, com 2 dias de antecedência para praticar. Essa concordância pode ser por WhatsApp, voice, telefone, desde que grave o patrão tenha a prova da vontade expressa do trabalhador em concordar. Então, a primeira é a redução de salário, a segunda é a suspensão do contrato, e nesta suspensão a gente tem para empresas com faturamento até 4,8 milhões ou maior que 4,8 milhões, e aí eu deixo para os colegas falarem um pouquinho da suspensão. E a terceira medida, eles ressuscitaram de forma correta o artigo 18, que a medida provisória 927 tinha, mas sem a bolsa, por isso a medida provisória 928 revogou o artigo 18 da 927. Isso é, a terceira forma é suspensão para curso. Pode haver suspensão do contrato de trabalho para o patrão oferecer um curso à distância para o empregado de, no mínimo, 1 mês, no máximo 3 meses, e nesse período ele recebe esse benefício que receberia os demais. Agora sim está correto. Então, não confundir a suspensão para curso, que tem duração de no mínimo 1, no máximo 3 meses, e o empregado obrigatoriamente tem que fazer o curso, com a outra suspensão contratual, que só pode durar 60 dias e não tem que fazer curso nenhum e pode suspender totalmente o contrato e ele recebe um benefício nesse tempo. Diga, Renatinho. Pergunta. Podemos aplicar essa medida provisória 936 nos contratos de trabalho temporário, já que esse contrato de trabalho, se aplicasse a medida provisória, ele teria a garantia provisória no emprego? Olha a opinião de vocês. Qualquer um pode falar. Eu já falei muito. Alguém quer falar? Eu falo sem nenhum problema. Eu não vejo, nesse ponto eu concordo com a Vólia, né, sobre a possibilidade de aplicação para todo e qualquer trabalhador que tenha controle de jornada, parece-me. E aí é o caminho, eu vou dizer aqui, meio exercitando o dom da profecia que não tenho, né, dizer que eu vou arriscar que o Supremo Tribunal vai reconhecer a constitucionalidade na ideia especificamente da possibilidade de redução do salário com a redução da carga horária, da jornada. Por quê? Porque, perceba, é só uma questão aritmética de repensar o que é irredutibilidade salarial para pensar no valor do salário hora. Se eu tenho garantido o valor do salário hora, o que eu tenho no final das contas, por essa via de redução proporcional de salário proporcional à redução da jornada, é, na verdade, uma flexibilização de uma adequação do part-time job, com jornada a tempo parcial, para admitir, nesse ponto, uma redução proporcional. Por isso, eu concordo com o Vólia que é possível aplicar, sim, para todo e qualquer trabalhador que tenha controle de jornada. Você me permite. Aí o 62, que é o ponto de discórdia, é o único ponto que aí eu vou concordar com o Renato. Por quê? Porque, a priori, se eu não tenho como fazer a redução proporcional, eu estou admitindo uma redução pela via negocial para dizer, olha, aqui eu estou fazendo e você vai continuar, teoricamente, trabalhando a mesma coisa. Porque você não tem como fazer um controle efetivo disso. Pensando no 62, no sentido formal mesmo. Ele, nessa circunstância, não tem, porque ele trabalha, às vezes, mais do que 8 horas ou menos de 8 horas. Então, eu não tenho como fazer a proporcionalidade. Agora, vamos dizer uma outra coisa. É possível reduzir em uma outra modalidade? Talvez sim, porque alguns deles podem se enquadrar no conceito aí de trabalhador hipersuficiente e aí entram numa outra permissão. Ou seja, mas especificamente sem uma redução
proporcional da jornada, eu concordo com o chefe. É o único ponto, porque eu sempre quero concordar com a Glória, porque você tem que imaginar assim, que você tem que concordar com a musa inspiradora. Deixa né? eu só fazer uma parte. A medida provisória fala em salário hora. Quem não tem jornada, a base de cálculo do salário não é tempo à disposição ou tempo trabalhado. Exato. Quem está fora da jornada, a base de cálculo é as tarefas executadas, a quantidade de vendas, quem trabalha com base de comissão. Então, se eu não tenho jornada, eu tenho salário hora. A gratificação de função, ou seja, você tem uma gratificação que é quantificada de 40% em função de quem trabalha naquela mesma circunstância, ou trabalharia na mesma circunstância. Claro que é uma lógica meio mais quadradinha, imaginando especificamente a forma de retribuição. Mas é aritmética para mim. Se eu não tenho como controlar o valor, o número de horas do trabalhador, eu não tenho como reduzir proporcionalmente. Então, aí a circunstância pode ser outra, ele pode entrar em outra previsão, mas não nessa. Por que eu estou dizendo isso? Para construir uma linha de coerência no raciocínio para dizer da constitucionalidade. Acho que o Supremo vai dizer, porque a interpretação literal do dispositivo do artigo 7º do 6º da Constituição é que irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva. Ora, irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva, salvo negociação coletiva, não fala de redução proporcional. Nós que construímos doutrinariamente a ideia de que aquela redução pela via negocial coletiva era na proporção. Claro, fazendo aplicação também do 502, da perspectiva do 502 da CLT na força maior, para tentar verificar os antecedentes. Mas a Constituição não fala isso. E quando você começa a raciocinar que a previsão reduz o valor nominal, mas porque reduz proporcional o número de horas, o Supremo vai por aí. Olha, eu estou acertando tudo das coisas das nossas lives. E não, eu acho que vai ser nesse ponto. Pode ser que eu quebre a cara, não tem problema. Se eu quebrar a cara, vai simplesmente eu concordar com a Voila, e aí é sempre um prazer. Rafaela, uma pergunta para você pode complementar essa também. Marília, alguém sabe me dizer se o Ministério da Economia já publicou o ato do parágrafo 4º do artigo 5º da medida provisória 936? Não, ainda não foi publicado, e até fazendo aqui para a Voila não sair como voto vencido, mas eu acho que essa discussão de teletrabalho e de todas essas questões de redução, ela está no cenário e no enfoque, porque a gente, há uma semana atrás, a gente teve uma chuva de empresas que simplesmente colocaram todos os seus trabalhadores ali para dentro do regime de teletrabalho, e aí como o Pamplona levantou essa questão, e o Renato também, da base de cálculo, eles já tinham uma base de cálculo partindo pela ideia de jornada, partindo pelo princípio de jornada, aqueles que eram submetidos do controle. Então, eu acho que essa é uma grande questão que a gente tem para os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho, mas estão por uma condição do ato do governo, não é a condição normal que eles estão com uma condição extraordinária que foi imposta diante do decreto do fechamento. Então, eu acho que a gente tem que analisar duas questões quando a gente fala de 62. É que é incompatível. Se você botar aí, bota o próximo slide aí, Ed, que tem o gráfico. Bota aí, Ed. Se você perceber, coloca o slide aí. Você vai perceber o próximo. Bom, você vai poder olhar. Se reduzir a jornada em 25%, tal. Se reduzir 50%, tal. Se reduzir 70%, aí eu chego pro meu gerente, gerente, você não tinha jornada. Você... o meu gerentão ganha gratificação de 40%, 50%. Você não tem jornada, mas eu vou reduzir. Você que não tem jornada, eu vou reduzir a sua jornada 25%, beleza? Conforme na medida provisória 936. Na minha cabeça, eu sou linear. Eu não consigo entender como é que eu vou reduzir a jornada de um gerente e não pela lei, pela CLT, não tem jornada. O que vocês estão querendo, na minha visão, é uma interpretação extensiva ao que a medida provisória falou. Quem não tem jornada, como é que eu vou reduzir jornada para aqueles que estão fora do capítulo da jornada? Eu só para complementar depois da Rafaela. Mas só para a gente falar uma questão. Como o ajuste individual aí prevalece na medida provisória 927,
para os gerentões, o externo não fiscalizado e o teletrabalhador, o ajuste individual diria: eu vou reduzir 50% e você se compromete a reduzir o seu trabalho em 50%. Não vou controlar, mas ele é reduzido. E o ajuste vai prevalecer. Eu vou reduzir 25% e você se compromete a reduzir 25%. O teletrabalho é isso, ele se compromete, inclusive, a cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho. E vale o termo que ele assina em relação à responsabilidade subjetiva do patrão em relação às doenças do trabalho. Então, aqui, como o ajuste entre as partes vale, neste ajuste, o empregador, para ficar mais precavido, pega a declaração do empregado, do comprometimento do empregado em redução do trabalho. Eu não estou defendendo aqui que ele continue trabalhando, seja 4 ou 12 horas, pelo mesmo salário. Eu estou dizendo que ele, hipoteticamente, tem o mesmo direito ou opção de manter o seu emprego pela redução do salário, mas não vai haver aquela proporção medida, controlada, como a dos demais, e sim um ajuste entre as partes, onde a declaração dele prevalece para presunção de que houve aquela redução. Talvez, só para defender a minha tese. Talvez seja a solução a aplicação não da 936, mas simplesmente da medida provisória 927, do artigo 2º, que aí eu acho que dá para sair melhor, entendeu? E, Renato, só para finalizar uma pergunta que você fez para o Pamplona, pelo mesmo artigo, que é o artigo 2º da 927, eu acho que o temporário, cujo contrato de trabalho tem aí no máximo 90 dias, 3 meses, também as partes podem ajustar que a suspensão do contrato vai postergar aquele prazo, isso é, ele trabalhou 30 dias, posterga, suspende 90 e ele depois complementa o tempo. Ou as partes podem ajustar que não vai postergar o período, se eu usar o 472 mesmo da CLT. Então, de novo, para saber se ele tem estabilidade ou não, e eu acho que a pessoa que perguntou por causa daquela exceção da súmula da gestante, que ela não tem estabilidade nos contratos temporários, exatamente porque ele é peculiar e etc., eu acho que nesse caso vale tudo que for ajustado entre as partes. Então, se as partes ajustarem que para o contrato temporário prevalecerá todas as regras da MP, vai prevalecer. Se as partes estipularem que vai suspender a contagem, perfeito. Olha, eu vou te fazer uma pergunta, Rodolfo, vou provocar a Vólia. Pergunta de prova oral, é aquela que tu vai ter que rebolar para falar. É aqui do Aderson Rodrigues. E se o gerente for de uma loja de shopping que está fechada? Ou seja, ele nem está trabalhando, como é que ele faz para reduzir a jornada? Nesse caso, se ele não está trabalhando, é suspensão contratual. O patrão vai que... Porque se ele não está trabalhando, a hipótese é ou de despedir por força maior, ou de suspender o contrato e não deixar qualquer coisa, ou usar o artigo 2º ou 3º, agora eu esqueci da Lei 13.979, que diz que se ele está faltando trabalho por causa do isolamento, etc., ele recebe os salários daquele período. Você só reduz salário se, obviamente, a pessoa estiver executando trabalho. Não existe redução de salário para quem não está executando trabalho. Quem não está executando trabalho, isso é interrupção do contrato de trabalho já. E aí o que pode se fazer é transformar a interrupção na suspensão. Bora falar um pouquinho em suspensão? Rafa, eu vou botar aí o próximo slide para você comentar aí esse slide, porque tem a questão de empresas que faturam até 4,8 milhões, que faturam acima. Vamos começar com você. Bota... Rodolfo, vai. Um complemento aqui da Rafa, que a Rafa trouxe uma questão muito importante, né? Que é justamente para essas situações em que empresas já baseada no 927, ou antes mesmo disso, respaldadas a posteriori para o 927, colocar os trabalhadores em teletrabalho. Nessa circunstância, a MP 936 admite justamente a rediscussão dessa situação. Ou seja, se eles colocaram em teletrabalho, mas agora tem condições de continuar trabalhando presencialmente. Por quê? Porque eles colocaram em teletrabalho porque houve uma determinação municipal do fechamento, mas tinha condições de fazer? Ótimo. Dá condições de voltar a trabalhar? Sim. Vamos pensar em reduzir? Pode. É uma rediscussão, mas sempre essa linha.
Eu continuo, sou apaixonado pela Volia, sou macaco de auditório, fã, #sou fã, mas nesse ponto eu concordo com o chefe. 62 não dá para pensar em redução. Olha, o chefe já mitigou. O chefe já mitigou. O chefe já falou, concordo com o Volia que se usar o artigo 2º da medida provisória, dá. O chefe mitigou, ele eu convenci, você não. Não, então eu sou mais duro que o chefe. Ó, estão falando aqui... O chefe é um só, eu tenho 2, eu e aqui atrás. Rodolfo, tem gente perguntando, e se for durante o contrato de experiência, gente? Se for durante o contrato de experiência, você não é obrigado a continuar com o empregado ao final do contrato de experiência. Talvez a solução mais adequada a isso é, terminou o contrato de experiência, você findar o contrato, não continuar com ele, principalmente se a sua empresa estiver parada. Né? Paciência, né? Não dá para se salvar muitas vezes, salvar todos, né, Volia? É uma possibilidade. No caso concreto, porque pode haver uma necessidade, e aí o que a Volia falou, a possibilidade de uma rediscussão, aí sim, para uma negociação, pensão no contrato de experiência, continuidade depois, é possível. Porque às vezes não somente o empregado tem interesse, como o empregador. Mas é claro que o empregado também não é obrigado a ficar aí se ele achar outro posto de trabalho. E o TST também já admitiu estabilidade para gestante no contrato de experiência, já esculhambou com o contrato de experiência faz tempo, entendeu? Enfim. Vamos lá, vamos botar o slide aí para a Rafaela comentar. Olha aí, Rafa, suspensão do contrato de trabalho. Deixa eu ver aqui que eu sou meio... Pra a gente fica pequeno. Fica super pequeno, mas eu estou acompanhando pela tabelinha aqui. Então, o que acontece? Na suspensão, a gente vai ter que separar justamente o faturamento bruto anual das empresas de 2019. Então, a empresa que teve o faturamento ali até 4,8 milhões bruto em 2019, o valor do benefício que vai ser arcado aqui pelo governo vai ser de 100%, ou seja, abarcando a todos os empregados. E é importante que essas empresas aqui, elas não precisam fornecer a ajuda obrigatória. Então, o custeio, por isso, por parte integral. Lembrando que é custeio com base no valor do teto do seguro-desemprego. Agora, o faturamento bruto das empresas de 2019, que for superior a 4 milhões e 800 mil reais, aí a empresa vai ter uma ajuda compulsória aqui e compensatória mensal de 30%. Essa ajuda com a natureza ali que nós falamos que não vai ter a natureza salarial, com natureza indenizatória, e também o governo fica ali com parte de 70% do valor do benefício. Também a todos os empregados via acordo coletivo. Acordo individual, seguindo aquela regra que a gente falou. É importante lembrar que nas questões dos acordos individuais, do que a Volia levantou, só voltando um pouquinho da redução também, a gente precisa que o empregado seja o tal do hipersuficiente, ele precisa ter a formação em curso superior também para essa negociação do acordo individual. Então, eu tenho 2 requisitos, na verdade, salário e a formação superior aqui. Uma outra discussão das suspensões também é porque eu tenho a necessidade de manutenção dos benefícios, e aí a gente já tinha até comentado o que seriam esses benefícios em termos na live da manhã, falando um pouquinho dessas questões dos benefícios, que ficou um pouco aberto, ficou um pouco subjetivo essa compreensão. E também foi bem bacana a gente estar fazendo isso aqui, porque eu acho que surgiu várias discussões, a Volia e a nossa musa Miss, tudo do direito do trabalho, que estava de plantão das 7 até as 10 hoje, em lives e tudo, com certeza já deve ter escutado que a gente pode, ela, defensora nata do artigo 2º da MP 927, poderia aqui fazer um acordo individual com um funcionário, até mesmo, eventualmente, para relativizar esses benefícios diante da manutenção do emprego, sobre a MP 927. Queria saber a opinião de vocês, que eu escutei muita gente falando isso. Eu mantenho o plano, vamos supor, o Vale Alimentação, mas eu negocio uma redução desse benefício via acordo individual no período de suspensão, com base no artigo 2º da MP 927. E aí, Volia? Antes de passar para a Volia, lembrando, gente,
que, nesse caso, empresas que faturam até 4,8 milhões ao ano suspende o contrato de trabalho pelo prazo máximo de 6 meses, mediante o acordo individual. E, nesse caso, essa ajuda compensatória, o empregador não tem nenhuma obrigação. Se você olhar o artigo 9º da medida provisória, o empregador poderá dar uma ajuda compensatória mensal, é faculdade do empregador. E, nesse caso, o empregado receberá apenas 100% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Então, se, por exemplo, ele ganhasse lá R$5.000, por exemplo, por mês, e tivesse o contrato suspenso, e a empresa só fatura 4,8 milhões por ano, ele receberia R$1.813 por mês durante a suspensão. E só. E a diferença? Babau. Agora, se a empresa fatura mais de 4,8 milhões ao ano, aí o empregador fica com a responsabilidade de pagar 30% do salário do empregado. E de manhã teve até a discussão. É 30% do salário base ou é 30% do salário mais gratificações de toda a remuneração? E aí a gente entendeu que poderia existir corrente para os dois lados. Eu gosto mais da defesa do salário que está na carteira, do salário que está anotado na CTPS, o salário base. Mas, enfim, se a empresa fatura mais de 4,8 milhões e vai suspender o contrato, ela tem a obrigação de continuar pagando 50%. Então, se o empregado ganha R$5.000, a empresa vai pagar R$1.500 ao trabalhador. E ele ganha ainda o 1.813 da taxa de seguro-desemprego. E a diferença? O resto ele perde. Como eu disse, o trabalhador também perde, tanto na suspensão como na redução salarial. Só que nessa suspensão, é uma suspensão que ele ainda ganha alguma coisa, porque a suspensão tradicional, não é isso, Vólia, do direito de trabalho, o camarada não ganha nada, não trabalha e não recebe, não é isso? Perfeito, perfeito. O que eu poderia acrescentar é que eu não vou saber o artigo de cor, mas a Rafa aí está afiada com isso. Essa ajuda compensatória, o patrão pode dar por escolha, inclusive na redução do salário. Ele reduz o salário proporcionalmente à jornada e, se ele quiser complementar um pouco, isso é reduzir 50% do salário, mas eu dou aí um troco para ele maior do que o valor. Artigo 9º, parágrafo 1º. Isso. E aí isso não terá natureza salarial. Lembrar que não incide para fins de FGTS, de previdência, de tributação. A suspensão contratual não conta também para o tempo de serviço. O empregado vai ter que pagar do próprio bolso a previdência social desse tempo. Então, eu acho que essas medidas de ajuda compensatória são boas, mas uma das perguntas que eu recebi na última live de um advogado dizendo que o cliente dele, que não está mal das pernas, isso é um supermercado, ele já quer reduzir o salário para poder dar a diferença da redução com a nomenclatura de ajuda pecuniária só para não pagar os encargos sobre isso. Seria um por fora, como a gente diria antes da pandemia. Não, isso é abuso de direito, claro que se for comprovado, não pode ocorrer. Tem que ser realmente para os casos de efetiva redução salarial por necessidade da empresa ou suspensão contratual por necessidade da empresa. É impressionante como o brasileiro é criativo, né? Não há limites para a criatividade humana quando se quer fraudar direitos. Não há limites para a criatividade humana quando se quer fraudar direitos. Nós estamos trabalhando com uma norma temporária que é por causa de uma situação de uma pandemia em que nós estamos tentando manter renda e trabalho, manter atividade econômica, e vem um filho de uma égua, para usar uma expressão bem nordestina, e propõe isso. É óbvio, é para ele que é aplicável o dispositivo que está na MP, dizendo que aí não, ele vai pagar é tudo mesmo. Entende por quê? Porque é uma demonstração específica. Eu digo isso, olha, eu sou bem mais velho que a Rafaela e sou bem mais velho que a Vólia, porque a Vólia quem dera. Obviamente mais novo que o Renato. Mas estou na Justiça do Trabalho desde 1992, como juiz desde 95. Eu posso dizer com absoluta liberdade que essa situação do indivíduo que quer se valer de uma situação excepcional para tentar
ganhar ou ter algum outro tipo de benefício indireto que não foi previsto na norma, lamentavelmente é muito comum. Que é isso que ele tem que combater. Esses benefícios que ele teria direito, na minha visão, eu assisti a live lá do secretário das Relações do Trabalho hoje à tarde, e ele falou, não, recebe todos os benefícios normais, vale alimentação, ticket de alimentação, vale transporte. Vale transporte, na minha visão, se o contrato está suspenso, não há que se falar em pagar vale transporte. Mesmo assim, não faz sentido. Não faz sentido ter vale transporte se o indivíduo não tem como se transportar. Exatamente. É uma questão básica. A mesma coisa para os que estão hoje no teletrabalho. Não tem sentido. Exatamente. De pagar o para quem está no teletrabalho, não faz sentido ter vale transporte, ter adicional de salubridade, adicional de periculosidade. O cara passou a trabalhar em casa. Então, perceba, a redução de custos é natural. Então, é uma questão de verificar efetivamente a situação. Por quê? Porque ele está em teletrabalho por causa da impossibilidade de trabalhar no local de pesar. Tudo depende de como você vê a casa, né? Pode ser que seja insalubre. Dependendo do parceiro ou do parceira, tem salubridade, tem periculosidade, entendeu? Depende de quem está do seu lado. Eu acrescentaria na linha do Rodolfo que o estudante e os idosos não pagam vale transporte, exatamente porque podem usar o transporte graciosamente, demonstrando que a finalidade do vale transporte é a condução trabalho casa, casa trabalho. Então, também estou de acordo. Esse é um benefício que não tem que dar, porque a finalidade não vai ser atingida. Muitos falam como é que fica a proteção previdenciária do trabalhador durante a suspensão contratual. Eu não sou especialista em direito previdenciário, mas sei que a lei previdenciária, mesmo durante a suspensão do contrato, durante um certo período, ela garante a proteção previdenciária. E, além disso, a própria medida provisória possibilitou que o trabalhador, se quisesse, pudesse recolher a previdência como segurado facultativo. Então, eu acredito que essa suspensão, mesmo que ele não recolha como segurado facultativo, ele continua ainda tendo a proteção previdenciária em função da Lei 8213 de 1991. Não é minha especialidade, mas estou dando uma arranhada aqui. Me corrija se eu estiver errado aí, viu? Certinho, certinho. Ele tem o período de tempo que a gente fala de qualidade de segurado, depois do período, a depender da quantidade de vínculo que ele teve. Em regra, por 12 meses, no final do vínculo de emprego, ele mantém ainda a qualidade de segurado, ou seja, mesmo sem recolhimento, ele pode ainda, desse período, por exemplo, se tem uma necessidade de um auxílio-doença, enfim, recorrer à Previdência Social. E aí, já puxando também para a Previdência Social, até mesmo nos comentários que eu estava acompanhando, teve a questão se o funcionário é aposentado, se já recebe algum tipo de benefício aqui, como que ficariam essas questões até mesmo de suspensão. A medida provisória, ela é expressa em dizer que os benefícios ali que estão dispostos na 936 não vão se aplicar ou não serão válidos aqui, como a Volha já levantou ali aos ocupantes e também aqueles que estejam em benefício de prestação continuados, o famoso LOAS nessas questões, ou também dos regimes próprios da Previdência Social, aqueles que estejam usufruindo do seguro-desemprego, obviamente, e também os que estão recebendo ali a bolsa de qualificação profissional também. São esses funcionários, então, que não recebem. Agora, tem uma outra questão. Se eu faço, então, a redução salarial ou a suspensão, eles não vão se valer do benefício ou de todas as questões. Então, a parte do empregador, eles ficam ali condicionados. A parte da previdência, do benefício, no caso da proteção do emprego, eles não vão receber esse benefício nessas questões do programa, perfeito? Isso. Uma pergunta aqui para a Volha. A menina tem um nome bonito, mas que eu não sei pronunciar. Então, vou falar, Volha, querida, por favor, responda. Dúvida quanto ao artigo 8º, parágrafo 5º. A receita bruta de 4,8 milhões se baseia em cada CNPJ, em separado, em caso de matriz e filiais, ou na soma total? A empresa é uma só, né? Não diz, a empresa é uma só e, obviamente, a gente vai ter as diversas discordâncias, né? Eu, pessoalmente, acho que é CNPJ por empresa,
mas não envolve as demais do grupo. Isso é, a gente conhece aqueles grupos horizontais ou por coordenação, que cada empresa é uma pessoa jurídica totalmente diferente, mas elas compõem o grupo. Nesse caso é por CNPJ. Mas aquelas que têm filiais, teoricamente, só muda aquele númerozinho final, não sei se vocês lembram, 1000/92, 1000/43, essas eu acho que é a empresa geral, incluindo todas as filiais. Mas isso é uma boa discussão, eu acho que vale a pena o empregador tentar por unidade, né, por CNPJ diferente. Rodolfo, uma pergunta aqui. A medida provisória se aplica aos aprendizes, mas há uma cota de no mínimo 5% para a empresa cumprir. Gostaria de saber se pode haver essa redução nesse período. Ou seja, vamos supor que você decida suspender os contratos também dos aprendizes. Não estaria se descumprindo a cota de 5%? É isso que ele está perguntando. Perceba. Aí é uma questão de, novamente, verificar a proporcionalidade. Parece-nos que eu entendo perfeitamente numa situação de crise econômica, que você possa imaginar como essa uma noção de redução. Mas a lei impõe uma determinada cota. Eu confesso a você que eu não vejo com simpatia descumprir essa cota, não. Salvo se tiver algum motivo superveniente, alguma situação que possa não ter aprendiz o suficiente, mas ele tinha aprendiz e está pensando, ele faça a redução proporcional dos aprendizes também. Olha, outra pergunta, gente. Olha, se o empregado... Aqui foi engraçado essa pergunta. Se o empregado se recusar a assinar um acordo de suspensão do contrato de trabalho, cabe demissão por justa causa? Não, eu acho que é sem justa causa. Não, por justa né, gente? causa não, ele não é obrigado, senão não seria um ajuste entre as partes. A justa causa é só se fosse uma obrigação do empregado assumir. Isso é, se ele se recusar a usar a luva, o protetor de nariz, né, a máscara, no ambiente de trabalho, aí sim o empregador, para salvaguardar os demais empregados, poderá advertir ou até demitir por justa causa. Mas por não assinar, não, de jeito nenhum. Não é ato unilateral, né, gente? É um acordo, é bilateral. Acordo é consenso, gente. Eu como professor de direito civil, fico agoniado de dizer, gente, o que é acordo? É conjunção de vontades. Acordo não é imposição unilateral. A gente precisa isso. A gente está tão mal acostumado na área trabalhista com aquelas opções da época do FGTS, era uma opção forçada, era acordo. Não, a gente está acostumado com um campo autoritário. Esse negócio de abuso de direito é terrível. A gente precisa perceber. Acordo é vontade. Quando um não quer, dois não bicam. Rafaela, Fernando está perguntando, a suspensão ou a redução tem que ser para todos os empregados ou posso escolher alguns? Como proceder na escolha e quais as consequências? Vamos lá. Lá no artigo 16, a gente tem da MP a possibilidade de, inclusive, estabelecer essas medidas de uma forma paralela e comutativa, no sentido de posso fazer a redução e, posteriormente, posso fazer a suspensão do contrato, observando ali o prazo de 90 dias no período total dessas medidas. E também eu posso, de acordo com essa previsão, estabelecer ali para alguns funcionários e para outros do setor, ou seja, eu poderia até mesmo misturar esses programas de benefícios dentro da empresa. Então, vamos supor, uma empresa que esteja com a sua parte de produção parada, mas que o administrativo está trabalhando com uma jornada ainda que reduzida. A parte da produção, eu poderia me valer do requisito da suspensão do contrato diante da paralisação das atividades, e também o setor administrativo, eu poderia me valer da questão de redução de jornada e redução de salário. É evidente como a Volha, enfim, gente, não tem como falar de qualquer artigo dessa MP sem citar a Volha, mas a Volha bem levantou de manhã, falando justamente de que eu não posso ter atos discriminatórios na escolha deste programa aqui para os funcionários. Eu posso, sim, para aquele funcionário, diante da atividade, da função dele, que optar pela suspensão ou pela redução, ou ainda, a gente tem a redução de jornada e salário pelo prazo de 90 dias e de suspensão por 60 dias, podendo fazer até 2 vezes, ou seja, eu posso fazer em 2 períodos, posso fazer 30 mais 30, somando os 60 dias. Então, eu posso reduzir, a situação não normalizou, piorou, posso suspender, e desde que este lapso temporal não supere 90 dias aqui.
Uma outra dúvida, gente. Tem um hiato para aqueles trabalhadores que ganham mais do que 3 salários mínimos até 2 tetos, 12.202 e 12. Esses trabalhadores, para haver a suspensão contratual, tem que ter norma coletiva. Não cabe acordo individual para reduzir o contrato de trabalho desses trabalhadores, porque a medida provisória não trouxe essa possibilidade. Então, quem ganha mais de 3 salários mínimos até 12 mil, até 2 tetos, tem que ser acordo coletivo. A mesma ideia vale... Salvo 25%, salvo a regra. Não, estou falando na suspensão. Na suspensão não tem exceção. Na redução de salário e jornada, se for 25%, pode ser para qualquer salário, reduzir a jornada. Mas se for reduzir a jornada em 50% ou 70%, também. Se você ganhar acima de 3 salários mínimos até os 2 tetos, também só por norma coletiva. Confere, Vôlea? Acho que Pamplona pode falar um pouco. Pamplona, eu estou vendo mais o seu outro eu do que você mesmo. Eu estou aqui no cantinho, é porque enquanto o chefe faz as perguntas, eu fico respondendo aqui no chat o pessoal participando da tempo, porque eu sei que não dá tempo de responder tudo, então aí eu vou ajudando aqui o chefe. Estou fazendo média com o chefe. Estou com medo de suspender meu contrato. Aqui a Tatiana perguntando. Qual o entendimento, nós já falamos, mas vamos repetir. Qual o entendimento acerca da manutenção do benefício do vale-refeição em caso de suspensão contratual? Quer que eu responda? Respondo. Para mim, a questão aqui é verificar, embora tenha dito, né, que todos os benefícios devem ser mantidos, eu acho que é algo que deve ser interpretado restritivamente. Ou seja, nessa circunstância, é preciso verificar qual é a situação prática, o suporte normativo para pagar esse auxílio-refeição. Porque se o auxílio-refeição é para custear as despesas do empregado de refeição no trabalho, né, especificamente no local de trabalho, em tese é possível verificar a suspensão. E por isso tem que se verificar qual a fonte normativa, porque auxílio-refeição não é norma prevista em lei. Você vai ter ou situação de concessão pela via individual, por contrato entre as partes, por norma coletiva. Então, neste caso, vai ter que verificar qual é o suporte fático. Lembrando, especificamente, para usar, que o nome iuris é o que menos importa, mas utilizando os nomes tradicionais do tempo lá, que Renato ainda era oficial de justiça, lá há quantos anos atrás, dizer que a lógica do auxílio refeição, vale-refeição, ticket de refeição, é para o custeio das despesas no ambiente de trabalho, ao contrário do chamado auxílio, vale-ticket, alimentação, que é o equivalente à cesta básica. Essa alimentação, eu não vejo nem como, salvo previsão em norma coletiva, suspender, porque esse é devido independentemente da postura. Agora, o auxílio-refeição tem que verificar, por exemplo, se a norma coletiva admite a sua concessão, mesmo em hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Opa, vai ser uma disciplina normativa diferenciada. Aí, em uma linguagem mais objetiva, tem de verificar qual foi a norma que autorizou o pagamento desse benefício. Gente, a pergunta para a Vôlea. Vamos supor que, apesar da medida provisória 936, a empresa não vai conseguir sobreviver. Ela não tem como reduzir a jornada e o salário. Ela não tem como suspender os contratos do trabalho. Ela quebrou, literalmente. Nesse caso, você mantém a sua posição de haver a terminação, a extinção dos contratos de trabalho com base na força maior, logo, sem pagamento do aviso prévio, e a multa de 40% reduzida pela metade, ou ainda mais, se quer pagar a multa e alegar à empresa o fato do príncipe, qual é a sua posição em relação às empresas que, mesmo com a ajuda da medida provisória 936, não vão ter condições de continuar os contratos? Que é força maior, eu não tenho dúvida. Isso é, se a empresa extinguiu em virtude dessa pandemia que estamos vivenciando, é a hipótese de extinção por força maior. Defendo eu, diferente de alguns outros colegas, que o evento, isso é, o coronavírus, a Covid-19, era um evento imprevisível, inclusive esse isolamento social,
e, por isso, não tinha como o empregador pré-avisar o empregado de que dali a um mês ele iria quebrar porque iria haver um isolamento social. Eu diria que é a mesma coisa da morte. Eu não tenho como dizer, eu, pessoa física, empregador, pessoa física, olha, empregado, eu estou te pré-avisando que daqui a um mês eu vou morrer, porque a morte também é um evento imprevisível. Então, a morte e a força maior são causas excludentes do aviso prévio. Em relação à indenização adicional, é a lei do fundo, lá no artigo 18, que diz que a extinção do contrato, em virtude da extinção da empresa por força maior, cai de 40% para 20% a indenização do fundo. Então, o empregado que é demitido pela extinção da empresa em decorrência dessa pandemia vai receber apenas saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas se tiverem, 13º proporcional, vai levantar o fundo. O seguro-desemprego, a Caixa não está autorizando o acesso desses empregados. E é um absurdo isso. É um absurdo, alegando a violação. Estudei tudo que você puder imaginar, e a alegação é a violação, acho que do artigo 1º ou 2º da Lei 7998, que é a Lei do Seguro-Desemprego, dizendo que só em causa de despedida imotivada. Rodolfo, imagine, a empresa manda o trabalhador embora por motivo de força maior, o trabalhador não recebe aviso prévio, vai ter, no mínimo, a multa pela metade. Chega na Caixa Econômica para dar entrada no seguro-desemprego, não, você não foi dispensado sem justa causa, você não vai ter acesso ao seguro-desemprego. E aí, isso está acontecendo hoje. Ele tem acesso ao fundo de garantia, porque a lei da FGTS deixa claro, mas não está tendo acesso ao seguro-desemprego porque alguém da Caixa Econômica diz que, em caso de força maior, não é dispensa imotivada. Isso está acontecendo aqui em Pernambuco. Um absurdo. Né, que tem que ser corrigido imediatamente, né, Rafa? Diz que a Caixa tem uma instrução normativa, na verdade. Eu não sei o número dessa instrução normativa. Não, procurei, não achei. Mas diz que eles fundamentam essa negativa numa tal de uma instrução normativa. Então, assim, eu ainda também já procurei, não achei essa tal de instrução normativa, mas achei essa é a justificativa. Todas, nenhuma falava de força maior. Mas é a justificativa que eles estão usando para negar o benefício do seguro-desemprego. É um absurdo isso. Eu espero que alguém do governo esteja assistindo, o presidente da Caixa. A empresa foi extinta de força maior, o trabalhador mais prejudicado, que não tem aviso prévio. A multa vai ser discutida ou vai receber metade da multa. Chega lá e não vai ter direito de seguro-desemprego? Mas eu fiz meu dever de casa, já fiz a emenda, enviei para o deputado Calero, hoje ele pegou todas essas emendas, amanhã com o Molon. Então são 4 deputados que eu estou ajudando, os 4 estão fazendo a emenda para deixar claro essa medida provisória que na extinção da empresa por força maior, os empregados têm acesso ao seguro-desemprego, mesmo que seja de uma contagem diferente, uma fórmula, né? 3 parcelas, não de 3 a 5, não sei, mas tem que ter acesso. E virou isso uma burocracia da Caixa Econômica, é impressionante. Gente, aproveitar para falar de um projeto de lei que está na mão do presidente da República, para ser sancionado. É o projeto de lei número 702 de 2020. Foi aprovado há cerca de 2 dias pelo Senado Federal. Ele altera a Lei 605 de 1949. Você era pequeno ainda, Rodolfo. A Lei 605 de 1949. Você era adolescente ainda. Esse projeto de lei 702 de 2020, se sancionado pelo presidente da República, vai dispensar a apresentação de atestado médico para justificar falta ao trabalho. Ou seja, os empregados infectados por coronavírus ou que tiveram contato com doentes com os sintomas do coronavírus ficam dispensados de apresentar o motivo da falta, né, por 7 dias. Aí, no 8º dia, ele teria que justificar. Nós, de manhã, até observamos isso e Vólia falou, olha, isso em relação ao doméstico vai ser um problema, né? Porque o empregado doméstico se afasta, desde o primeiro dia ele já entra no gozo do auxílio-doença. Embora eu entenda os efeitos desse projeto de lei, eu tenho medo, nós temos medos para as falsificações, as coisas erradas que podem acontecer. Alguém queria comentar sobre isso? Eu acho que esse mesmo comentário do que pode acontecer foi o comentário da Vólia em relação à empresa que não tem nenhum tipo de prejuízo financeiro e está querendo se valer das medidas emergenciais que estão sendo adotadas. Da mesma forma que a gente tem
o empregador aqui adotando medidas que não são cabíveis, que não são teoricamente legais do ponto de vista falando, o empregado também, a gente fica aí com essas questões de condutas duvidosas a respeito, porque a gente está com um problema também de saúde pública, né? O próprio Ministério da Saúde está pedindo para não ir ao posto de saúde. Então, a gente tem duas situações aqui, um de estado de calamidade, por parte até mesmo da nossa saúde, que a gente pode ter um colapso aí no nosso sistema de saúde em relação às questões de ir até o sistema para atendimento, e o outro lado também é a própria questão da conduta do empregado. É um projeto de lei, eu até tinha falado que era 10.700 e alguma coisa, 702 de 2020, tinha tanta lei na cabeça que a gente fica, que a gente acaba mencionando errado. Mas no caso, eu tenho muito receio dessa lei, porque como que a gente vai comprovar, se eu já não posso ir no primeiro dia, por que a partir do 8º eu tenho condições de ir? A gente sabe que o período de incubação aí é de 14 dias, então eu acho que vai ter uma supervalorização disso por parte do próprio empregado, porque a gente já tem aqui empresas que estão funcionando, a resistência dos empregados de não vou pegar o transporte coletivo porque tenho medo, não vou fazer isso. Então, o próprio empregado querendo se resguardar do comparecimento do serviço. Eu acho que é bem delicada essa questão. Até queria saber do Volha e também Rodolfo a respeito dessa situação. Eu concordo em tudo, deixa o Rodolfo falar, concordo em tudo que você falou. Eu acho que é um projeto de lei que veio para o bem, mas que vai no final ser um engodo, vai ser difícil. Quero ver a Previdência Social aceitar um empregado cujo patrão só disse que ele só consegue um atestado de 10 dias, 13 dias e não os de 15 dias. Eu quero ver, eu duvido a Previdência aceitar, mas deixa Rodolfo falar. Não, acredito que nessa questão é justamente verificar a ideia dos limites da boa-fé. Ou seja, eu não tenho, de minha parte, nenhuma resistência ao projeto de lei. Acho que ele vai para um caminho, se for entendido como norma temporária. Pensar isso no a posteriori, aí sim eu acho que a gente vai dar aso a mais fraudes do que já acontece. A gente tem, na verdade, alguns documentos, isso parece uma característica bem brasileira, né? A gente tem documentos que não têm a menor credibilidade, né? Atestado médico virou objeto que as pessoas compram, falam, nem diz que vão apresentar, vão meter um atestado médico, porque como se fosse algo decorrente da sua vontade, não, e sim a impossibilidade do comparecimento. Acho que, pensando na situação do corona, nas dificuldades, acho que talvez a situação da boa-fé possa resolver. Posteriormente, não. Aí concordo também integralmente com o Rafael. É só para o período do coronavírus. Uma pergunta interessante aí, fique à vontade. Estou aqui atendendo o nosso público. No caso, muito interessante essa pergunta, de Rebeca. No caso de redução de salário, em se tratando de empregado que percebe salário mínimo legal, é necessária a manutenção do salário mínimo mensal ou apenas o salário mínimo hora? A medida provisória é clara em valor do salário hora. Então, acho que isso se aplica a tudo, inclusive ao salário mínimo. Mas deixa o Rodolfo aí falar. Nós temos até uma OJ, se engano é a OJ número 358 ou 356, né, que fala que você pode fixar, inclusive, o salário mínimo ou o piso salarial proporcional à jornada trabalhada. 358. Você não está ganhando menos que salário mínimo, está ganhando um salário mínimo proporcional à jornada, não é isso, gente? Não é isso, Rodolfo? É isso mesmo. E aí é mais um motivo, porque eu reforço a minha afirmação originária. Só faz sentido imaginar nessa possibilidade de redução de salário em função da redução proporcional da jornada. Ou seja, aí nessa circunstância nós temos respaldo e até precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Pode receber menos que o salário mínimo, mas não pode trabalhar dentro desse limite da carga horária. Vai ter que ter a redução proporcional também. Outra pergunta para o Rodolfo. Extinção da empresa ou do estabelecimento é requisito da dispensa por força maior? Eu até já comentei lá no chat.
Olha, se a gente leva na previsão específica lá do 503, quando a gente pensa na noção de força maior, lá ela fala de suspensão temporária ou parcial. Então é possível imaginar que haja apenas extinção de uma parte ou algo do gênero para pensar nessa impossibilidade da continuação. Agora, é claro que a ideia de extinção do estabelecimento ou extinção da empresa faz presumir ou reforça a tese de que houve uma situação de força maior, né? Imaginar que alguém pensa só numa extinção de parte do estabelecimento, mas com continuidade da atividade econômica, fica muito difícil sustentar isso, porque eu tenho que pensar também como juiz, eu tenho que pensar na discussão na prova. Presunções são meios de prova, mas há circunstâncias aí que levam esse sentido contrário. Mas, Rodolfo, nós na live anterior, eu disse uma hipótese que poderia ser razoável. Imagine que você tem um restaurante, certo? Uhum. E esse restaurante é dentro do shopping, e você tem lá uma quantidade de funcionários, de garçons, de cozinheiros, de ajudantes. E esse restaurante hoje está fechado por força dos diversos decretos feitos pelos governadores. Mas continua sendo permitido delivery. Então, esse empregador, esse dono do restaurante, ele tem condições de continuar, mas não com aquela equipe enorme que ele tinha para atender o público externo, mas apenas uma equipe reduzida para atender o delivery. Então, é uma discussão que eu tive até com voz, discussão no bom sentido, fala, será que a força maior só vai ser aplicado o artigo 501, 502 para a extinção total da empresa, ou se poderia aplicar por analogia, né, ou por uma interpretação extensiva, a força maior para redução parcial da empresa. É uma discussão boa tratar, não é isso, gente? É isso, Vólia? Sou eu? Acho sim, acho a discussão... Acho excelente a discussão. Em princípio, a literalidade do texto só se aplica à extinção por força maior se houver extinção ou da empresa toda ou de uma das suas unidades. E o empregado estava na unidade que foi fechada. Mas eu acho que a gente está vivenciando uma situação emergencial, excepcional, de extremo ônus, e é possível ver o direito de trabalho sob outra ótica, não mais pelo princípio da proteção extremada ao empregado ou da inflexibilidade das relações ou das regras trabalhistas. É possível a gente tentar fazer uma interpretação extensiva. É claro que se o patrão está se apoiando nessa nossa fala, de que ele vai demitir por força maior mesmo quando só parte dos empregados está sendo demitido, isso é, a atividade está parcialmente paralisada e não totalmente paralisada, ele corre o risco trabalhista de amanhã ou depois ter que pagar o aviso prévio e a diferença dos 20% do fundo, caso um juiz do trabalho entenda de forma diferente. Então, tudo que entra na seara, que não está escrito na lei, que depende de interpretação, é risco trabalhista, principalmente sabendo que a Justiça do Trabalho é extremamente protecionista ao empregado. Oi, Rodolfo. Eu voto com a relatora nesse ponto. Eu acho que tem que acompanhar mesmo nesse ponto para dizer, acho que a previsão da literalidade é possível se imaginar uma situação como está mencionado, embora, eu vou dizer, chefe, que para mim aí não é força maior, não. Aí, se ele parou a atividade por uma determinação municipal, é a de autoridade mesmo, é 486, não seria 503, não. Então, a ideia do 503 é, não posso falar porque por causa da previsão geral da minha atividade especificamente. Não, eu não estou proibido de fazer a atividade, mas eu estou faticamente impossibilitado. Então, nessas circunstâncias, é possível sustentar, mas o ônus da prova todo vai ser do empregador. E aí, por isso que eu votei com a relatora. Muita gente perguntando, Rafa, se não é um risco muito grande se aplicar logo a medida provisória 936, tendo em vista que já há, no mesmo dia, proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos lá. Aqui até me permita fazer até um comentário mais político do que jurídico diante desse momento, que eu acho que a resposta é mais política do que jurídica. A gente iniciou a live com uma série de considerações que até mesmo você, Renato, falou, e eu até pontuo que a gente vem vivenciando aqui um momento único, um momento de incertezas, um momento de instabilidade que jamais foi vivenciado
antes no cenário brasileiro, em especial dentro das relações de trabalho, empregado e empregador aqui que eu falo. É evidente que no primeiro momento, diante desse curto cenário histórico que a gente tem das MPs aqui trabalhistas, a MP 927, ela foi um exemplo em que o governo ele se ausentou de qualquer tipo de responsabilidade, ele deixou muito nas nossas mãos ali a situação para gerenciar. Era férias coletivas, era teletrabalho, a compensação de feriados, banco de horas, então eu sinto que na MP 927 a gente tinha uma ausência de responsabilidade do governo, sendo que era uma situação sim para ele atuar. Agora, na MP 936, a gente já tem um compartilhamento aqui desses riscos, e entendo que esses riscos têm que ser compartilhados entre as 3 pessoas que estão envolvidas nessa situação. A gente fala de relação, mas não é uma relação só empregado e empregador. O Estado tem que estar aqui no meio também, porque é uma situação de força maior. A gente não está falando aqui, em princípio, da alteridade, eu não estou falando de riscos do empregador ou o empregador ou qualquer tipo outro empresário. Ele não presumiu aqui que quando ele fosse abrir o estabelecimento dele, iniciar a atividade jurídica, a atividade econômica dele, fosse ter um evento imprevisível. Ele não estava preparado, ele não programou isso, razão pela qual eu entendo que o Estado tem que sim ter a sua ajuda e ter o seu apoio. Essa ajuda da MP 936 tem os seus vícios que estão sendo apontados? Tem, mas eu entendo que não é o momento e nem o cenário atual para a gente ficar apontando eventuais inconstitucionalidades, eventuais inconsistências. A gente tem um bem maior a ser tutelado aqui, que é o princípio da função social da empresa. É ela que vai garantir salário, é ela que vai garantir os empregos, é ela que vai movimentar um pouco da nossa economia que já está estagnada. A gente tinha aí um PIB de crescimento, 2 pontos alguma coisa, a gente está com um PIB de 0,2, 0,1. A gente não está sem crescimento, a gente está aí até numa fase de recessão, se aos olhos dos mais negativos aqui. Então, eu acredito que, assim como a gente já comentou, a MP 936, ela deve ser aplicada diante de todo esse cenário de instabilidade, uma medida acautelatória. É o que nós temos, E acredito aqui, tenho a honra de estar com 3 grandes juristas aqui e que foram membros e que são membros aqui do poder, do Estado como um todo, do Poder Judiciário, enfim, de falar que vai ter que ter sim o bom senso na hora de analisar isso, né? Assim como a gente tem medidas que são adotadas na situação e na eventualidade de se aproveitar da situação, seja aí a MP 936, como a Volha levantou, a gente também tem esse projeto de lei, se passado, 702 por parte do empregado. Então, eu não vejo vícios, assim, de inconstitucionalidade, levando-se em consideração o cenário que nós estamos vivendo. Muito bem, excelente. Olha aqui, Volha, a Laura diz assim, uma boa ideia para os deputados, ó. Poderia o empregado sacar o FGTS por causa da calamidade? Seria bom, mas só para te dizer que os alunos estão reclamando que caiu o Instagram. Caiu o Instagram, vem para o YouTube. O pessoal está lá pedindo, que eu estava até agora... Está voltando aí, está voltando com o Instagram. Realmente eu estou olhando, caiu o Instagram. Bom, desculpa, eu acho que é bom... que caiu? Porque é no máximo 1 hora. Eu acho que 1 hora eles botam para renovar. Eu tenho quase certeza que é isso. Isso mesmo. Sou bom nisso, olha, sou bom nisso. Ainda bem, né? Olha, mas de garantia aí. Seria ótimo o governo liberar o FGTS dos trabalhadores nessa fase de pandemia. Já liberou até em épocas menos ruins, lembra? Acabamos de ter liberação de FGTS, inclusive de quem já pediu demissão, de quem está desempregado, contas anteriores, só porque a economia estava ruim. Por que agora o governo não usou esse recurso? Acho que poderia usar sim, é uma das medidas de emenda a essa MP. E para a gente finalizar, a gente já está indo para a parte final. Como é que está a MP 905? Alguma novidade de votação? Não votaram hoje. Foi adiado, não votaram hoje. Tive com 2 deputados hoje fazendo live. Está perto de caducar, não está? Está perto, eu acho que é dia 13, 20. Eu acho. É 13 ou 20, alguma coisa assim. De abril. Vai para a semana que vem, porque amanhã é a tal da
PEC do demônio, é o nome que o deputado usou. Não sei que PEC do demônio, não sei se é a redução do salário dos servidores, é alguma PEC que amanhã deputado nenhum quis votar hoje a MP 905, porque amanhã é a tal da PEC do demônio, que eu vou ter que descobrir que PEC é essa para a gente fazer aí uma live sobre ela. Poxa, gente, já vamos chegando perto do final, aí a audiência acima de 1000 pessoas no YouTube, fora o Instagram, que decolou também. E eu queria aí que vocês fizessem as considerações finais, né? Eu reconheço o esforço do poder público em tentar preservar os empregos, né? E na medida provisória 927 eu reclamei que não havia realmente atuação do Estado e agora está ocorrendo a atuação. É o ideal? Não. É o perfeito? Não. Garante os direitos irrenunciáveis dos trabalhadores? Não. Mas garante o mínimo para que eles possam ainda permanecer empregados, né, até que passe esse ápice aí dessa pandemia. Então, eu queria que vocês começassem aí as suas considerações finais. Vamos começar aí com Volha, depois Rafaela e, por último, com o nosso decano, Rodolfo Pamplona. Eu quero agradecer ao Renato pela oportunidade, ao SES, que é o curso que está gerenciando isso tudo, dizer a vocês que eu estou também na pós-graduação, dando aula, lá coordenado por o meu chefe Máximo Pamplona, né, que já vinha me pedindo há um bom tempo para estar lá. Então, tem outros cursos aqui no SES, cursos temáticos, cursos de OAB, cursos de tribunais, temos para todo gosto para vocês virem aqui encontrar conteúdo de qualidade. Desejo para vocês uma boa sorte, que vocês se poupem do coronavírus e agradeço aqui, Rafaela, mais uma vez, já estivemos de manhã, estamos agora, e um beijo grande para o meu amigo Pamplona. Boa noite para vocês. Olha aí, Pamplona. Agora é Rafaela, vamos lá, Rafa. Eu já me despedindo antes do tempo aqui. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui para a gente discutir um pouco essa discussão riquíssima com vocês, que além de serem colegas e chefes aqui, são pessoas que eu admiro muito, com quem eu aprendo demais, então é uma grande oportunidade, é uma grande honra estar aqui. Renato Saraiva, Volha, Pamplona, e também desejo aí uma boa noite a todos. Aproveito também para fazer o convite. Para quem ainda não me conhece, eu estou chegando aqui no Renato Saraiva, no SES. Eu sou ainda a fichinha nova ainda no pedaço, mas estou aqui de sobreaviso e plantão para live de manhã e à noite também. E também aproveitando para dizer que no SES ali, eu estou dentro das primeiras e segunda fase do exame de ordem e confere lá que a gente está com aquela promoção da Páscoa Solidária, que eu até falei de manhã, que vale a pena. E parabenizo novamente aqui, quantas vezes forem necessárias, o SES pela iniciativa. Nosso decano agora. Abre o microfone. Abre o microfone. O microfone. Abriu agora. Mas não, abriu. Aí. Abriu? Estão bem? Estão ouvindo minha voz? Now, and near, and so I face the final curtain. Bem, amigos, é um prazer enorme estar dessa noite. Foi um prazer, uma honra e um privilégio estar com o Big Boss decano Renato, com a musa inspiradora Volha e com essa jovem talento, a Rafaela. Né? Para mim é um prazer participar aqui dessa pós, é um prazer servir. Eu repito com frequência o lema de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. Estar aqui, disponível para os senhores e as senhoras, para tirar dúvidas, esclarecer, participar de lives, tentar ver nesse momento de causa em que o direito do trabalho não renasce, mas sim é revalorizado pela postura dessa situação que exige uma resposta, sem sombra de dúvida, fazer parte da história. E isso é algo que a gente não pode abrir mão. Eu quero convidar todos aqui que estão participando para fazer os nossos cursos aqui no SES, em especial o nosso curso de Direito e Processo do Trabalho, coordenado aí pelo chefe Renato Saraiva, com a presença inebriante da musa Volha e de vários outros grandes talentos do Direito e Processo do Trabalho no Brasil, e também o nosso vitorioso curso de Direito Contratual também, que está com a grande novidade, nosso amigo Flávio Tartucci,
está conosco no SES agora também, e uma turma muito legal com a gente, ensinando o direito civil, os fundamentos básicos disso para cada um. A gente se encontra no SES, a gente se encontra para a vida. Obrigado. Vamos juntos. Obrigado, vamos juntos. Na verdade, a coordenação do curso é de Pamplona. Ele coordena tudo, a parte técnica, a parte operacional, a parte professora. Eu apenas sou figura decorativa. Quem manda é ele. Ele é que é o homem da nossa pós-graduação e é brilhante. Lembrando, galera, me sigam lá no meu Instagram, que meu objetivo é chegar a 200 mil. Eu estou com 192 mil. Então, vai lá no Instagram, professor Renato Saravia, siga lá, me ajude, que a missão de chegar a 200 mil, eu mereço. Me ajude, me ajude. Agradecer a presença da Vólia, do Rodolfo, da Rafaela. É a segunda live que eu faço hoje. Vólia é a 7ª live que ela faz hoje. Mas, enfim, nós estamos aqui para servir, para nesse momento, né, de pandemia, todo mundo está em casa, forçadamente, isolamento social, mas nós estamos juntos, nunca estivemos tão juntos. Protejam a si, protejam a família de vocês, fiquem em paz e contem sempre com a nossa empresa, com o SES, para ajudar vocês, tá certo? Vamos juntos e fiquem com Deus. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente.